Microplásticos estão nos nossos órgãos e risco à saúde são desconhecidos. Microplásticos já foram encontrados em diversos órgãos do corpo humano, mas cientistas não sabem precisar os reais riscos à saúde. Era 2015 quando o vídeo mostra o calvário e uma tartaruga marinha precisou passar para retirar o canudo de sua narina viralizou na internet. Imediatamente o objeto de plástico se tornou persona non grata em diversos restaurantes e dezenas de municípios brasileiros baniram seu uso. Mas se você acha que o canudo é o maior vilão dessa história, essa reportagem pode fazer você repensar. Além dos macroplásticos, que são essas peças maiores visíveis a olho nu, ainda precisamos lidar com os microplásticos, partículas minúsculas de até 5 milímetros que são cada vez mais presentes em rios, oceanos e solo. E de acordo com a Organização Internacional União for Conservation of Nature, 28,3% dos microplásticos presentes no oceano, por exemplo, provém de fragmentos dispersados por acredite por pneus enquanto rodam no asfalto. Outros 35% surgem a partir de fibras sintéticas têxteis como poliéster e poliamida, liberadas em grandes quantidades após a lavagem doméstica. Outros 24% são provenientes de poeira de grandes cidades. Não à toa os microplásticos estão cada vez mais sendo encontrados no corpo humano. As pesquisas têm acendido alertas em cientistas que debruçam em estudos para entender se estamos expostos a essas partículas e elas estão entre nós, quais as consequências da presença dela do nosso organismo. É um cenário bem complexo e assustador, afirma Rosana Soletti, professora de embriologia da História de Ciência da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje é possível encontrar microplástico em praticamente todos os órgãos humanos e o desafio da ciência é entender o que eles causam e se há algum impacto negativo para a saúde, explica. O que são microplásticos? Plástico, material sintético composto por polímeros. Microplástico, partículas entre 5 milímetros e 1 micrômetro, 0,001 milímetro. Os pesquisadores também já encontraram partículas menores que isso, ou seja, com tamanho menor do que 0,001 milímetro. Nesse caso, eles são chamados de nanoplásticos. Existem dois tipos de microplásticos primários. São feitos propositalmente pequenos e podem ser usados em cosméticos, itens de higiene pessoal, tintas ou fertilizantes. Secundários resultam da degradação natural de plásticos maiores e vão se quebrando em partículas cada vez menores até chegando ao tamanho dos microplásticos. De onde eles podem vir? Microesferas sintéticas podem colocar propositalmente em cosméticos, glitters, sabonetes e cremes dentais. Desintegração de produtos plásticos como sacolas, garrafas, canudos, copos, talheres e potes. Atrito dos pneus. Os atritos dos pneus que são feitos com polímeros com o asfalto também produzem uma grande quantidade de microplásticos. Fibra têxteis sintéticos polimerizados como poliésteres e poliamida também são eliminados em grandes quantidades após a lavagem de roupa. Toneladas à vista. Em 2016, o Fórum Econômico Mundial de Davos soltou uma previsão sobre até 2050 o oceano teria em peso mais plástico do que peixe. Já o NEP, United National Environment Program ou Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, afirma que hoje pode existir até 199 bilhões de toneladas de plástico nos oceanos. Se pensarmos que cada unidade se transformará em milhares de
pedacinhos em algumas centenas de anos. Os plásticos demoram em média 400 a 600 anos para se decomporem na natureza. A quantidade de microplásticos presentes nos oceanos se torna gigantesca. Um estudo realizado na Austrália atesta que até 2019 havia mais de 170 trilhões CT de partículas de plástico flutuando nos oceanos. Embora assustadora, a quantidade está bem abaixo do volume de material plástico produzido e descartado pelo ser humano. Esse dado intrigou os cientistas, afirma o biólogo e geocientista Marcelo Soares, professor do Instituto de Ciências do Mar da UFC, Universidade Federal do Ceará. A conclusão a que chegou é de que essas partículas estão se acumulando com os sedimentos do leito do oceano ou sendo consumidos e entrando na cadeia alimentar de organismo aquático, afirma. O fenômeno chamado de Missing Plastic paradoxo do plástico desaparecido em tradução livre, levou alguns especialistas a teorizarem não se estamos criando uma espécie de ciclo do plástico da Terra, semelhante ao ciclo do carbono e uma mesma molécula desse não metal reciclado pela natureza e faz parte de ciclos geológicos e biológicos do meio ambiente e entre os seres vivos. Atualmente, estima-se que existe cerca de 14 milhões de toneladas de plástico no fundo do mar e o material chega até lá principalmente pela presença humana nas praias. É o que mostrou um estudo realizado por Soares e outros pesquisadores de universidades brasileiras e internacionais sobre os padrões de poluição plástico longo da costa do Brasil. O trabalho publicado em 2023 do periódico Ciência de Total Environment mostrou que as praias turísticas, os mais próximos dos centros urbanos, concentram as maiores taxas de poluição de plástico. Os prejuízos não incluem apenas o acúmulo físico de resíduo em si, que pode prejudicar as formações de corais, por exemplo, como também para a vida de organismos como moluscos e crustáceos que acabam ingerindo essas partículas como se fossem alimentos. Quando os microplásticos foram descobertos? 1972. A primeira menção de detrimentos plásticos de 2,5 a 5 milímetros do mar de Sargasso em um estudo publicado na revista Ciência. O termo microplástico foi 2004. O termo microplástico foi cunhado por Richard Thompson da Universidade Plymouth. Richard Thompson, pesquisador da Universidade Plymouth, foi pioneiro do uso do termo microplástico ao mostrar seus acúmulos do oceano desde a década de 1960. O caminho até nós, uma vez que se torna alimento de algumas espécies de animais, fica difícil para o alcance dos microplásticos. Nós estamos literalmente comendo essas partículas. Eles são engolidos por peixes, absorvidos pelas plantas e nós consumimos isso. É a sequência da cadeia alimentar. Danila Soares Caixeta, bióloga e professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental e do Programa Pós-Graduação em Recursos Hídricos da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. Caixeta lembra que, além da decomposição de peças maiores, outra forma importante de contaminação dos oceanos ocorre por meio da água dos rios que carregam resíduos de esgoto industriais e domésticos. As estações de tratamento que possuímos hoje não têm um sistema de filtragem que consiga reter essas partículas presentes do esgoto urbano, afirma. Além dos plásticos maiores, fibras têxteis, microesferas, cosméticos e partículas que se soltam de pneus, e inclui polímeros como o polibutadieno, estão entre os materiais que acabam dos rios com maior frequência e em centros urbanos no caminho para o mar. A contaminação por microplásticos ainda faz outra vítima, o solo, incluindo aqueles utilizados para a agricultura.
Ali, além de serem absorvidos por plantas que seguirão para o nosso prato, os microplásticos prejudicam o equilíbrio existente abaixo da terra e alteram a densidade até a capacidade de reter água. Tudo isso terá impacto no microbiota do solo, ou seja, das bactérias que vivem ali, que irá perder sua diversidade, afirma o engenheiro ambiental Luiz Fernando Amato Lourenço, pesquisador do Departamento de Patologia e da Faculdade de Medicina da USP e bolsista da FAPESP. Segundo ele, alguns vegetais, como determinados tubérculos, precisam da ajuda de bactérias para crescerem e se desenvolverem de forma plena. Sem essas bactérias, a planta não se desenvolve tão bem ou não é capaz de reter tantos nutrientes, explica. Ou seja, além de estarmos comendo plástico, nós provavelmente também estamos produzindo alimentos com menor teor nutricional. Alguns lugares em que o microplástico já foram encontrados no corpo: cérebro, pulmão, coração, rins, artérias, pernas, placenta, sangue. Como eles chegam até lá? Microplásticos podem ser ingeridos através de alimentação em água contaminada. Partículas de microplásticos são aspiradas através da respiração. Contudo, ainda estão sendo feitos para entender como microplásticos podem ser absorvidos na pele. Prejuízos à saúde não são claros. Não são poucos os estudos mostrando até onde os microplásticos podem chegar no corpo humano. Cérebro, pernas, placenta, pulmão e coração são alguns lugares dos locais onde eles foram descobertos. A pergunta seguinte é óbvia: o que isso significa? Nós ainda não temos uma resposta, afirma Elisete Leão, pesquisadora sênior da Universidade Israelita Albert Einstein, professora do Centro de Estudo de Ensino e Pesquisa Albert Einstein em São Paulo. Já estabelecemos que os microplásticos têm capacidade de entrar nos tecidos dos órgãos, mas ainda precisamos de anos de mais dados para estabelecer a presença deles como causa de doença, avalia. Os indícios mostram pelos estudos que já existem, no entanto, não são otimistas. Um recente trabalho feito por pesquisadores do Novo México, por exemplo, mostrou que havia um grande acúmulo de microplástico maior do que o considerado normal no cérebro de pacientes que morreram decorrente de Alzheimer. A pesquisa, que ainda está em fase pré-print, ou seja, não foi revisada por cientistas não ligados ao estudo, e feito com uma amostragem de dados pequenos, não é considerada conclusiva. Já outro estudo publicado no New England Journal of Medicine conseguiu detectar a presença de microplásticos em placas de gordura que se acumulam em terra, chamados alteromas. A conclusão do estudo é de que esses indivíduos têm maior risco de sofrer infarto, AVC e morte. No caso das análises que envolvem a fertilidade humana, um dos desafios é conseguir amostras para pesquisa. No caso de embriões e fetos humanos, por exemplo, isso é quase impossível, afirma Rossana Soletti. Por isso, diz ela, tem hoje muitas pesquisas são feitas utilizando modelos animais como camundongos, aves e peixes para entender o que a exposição dos microplásticos podem causar na reprodução deles. Praticamente todos os estudos existentes, e são centenas, observam o efeito, lamenta pesquisador, e quase todos eles podemos ver alterações em enzimas, o gene ou ainda pequenos desfeitos na formação de embriões que também se formam menos viáveis, afirma. O próximo desafio é saber
O próximo desafio é saber se esse achado pode ocorrer de forma semelhante entre os humanos. Outro grande problema dos microplásticos é que eles podem carregar outros contaminantes. O plástico em si não é um material tóxico, afirma Cassiana Montagner, professora e pesquisadora do Departamento de Química Analítica do Unicamp, Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas. O problema é que eventualmente se grudou a ele depois que pode se soltar a qualquer momento, afirma. Um exemplo disso são os metais pesados ou poluentes orgânicos que, mesmo banidos para uso há décadas, ainda persistem no meio ambiente. Montagner cita ainda outro exemplo de químicos que podem prejudicar a saúde dos aditivos químicos utilizados para melhorar ou potenciar Montagner cita ainda outro exemplo de química que pode ajudar a saúde dos aditivos químicos utilizados para melhorar ou potencializar as aplicações dos polímetros geral do nosso dia a dia. Uma cadeira esbranquiçada, por exemplo, já degradou o suficiente para que parte de seu corante tenha se soltado. Exemplifica, é uma forma didática usada para mostrar que, assim como a tinta, outros compostos presentes nesse plástico também já podem ter se soltado, explica. Nesse cenário, além dos possíveis efeitos da presença do microplástico, tem também os problemas que esses poluentes podem causar à saúde, como aumento da incidência de câncer e alterações endocrinológicas. Mas não sabemos ainda qual a quantidade a qual devemos estar expostos para termos esses problemas, avalia o especialista. O que podemos fazer para reverter? Os especialistas entrevistados pelo Viva Bem foram unânimes. A situação dos microplásticos é urgente e reduzir a produção e o consumo desses tipos de produtos é a única forma de começar a resolver a questão atualmente. A UNEP estima que sejam produzidos mais de 400 milhões de toneladas de resíduos de plástico anualmente no mundo. Estamos falando de toneladas e toneladas de plástico sendo despejados na natureza todos os dias, afirma Montagner. É uma quantidade muito além da capacidade que o meio ambiente tem de degradar esses materiais no tempo que eles levam para se decompor, aponta ela. O problema é o que eventualmente se grudou a ele depois que pode se soltar a qualquer momento, afirma. Um exemplo disso são os metais pesados ou poluentes orgânicos que, mesmo banidos para uso há décadas, ainda persistem no meio ambiente. Montagner cita ainda outro exemplo de químico que pode prejudicar a saúde dos aditivos químicos utilizados para melhorar ou potencializar as aplicações do polímetros em geral ao nosso dia a dia. Uma cadeira esbranquiçada, por exemplo, já degradou o suficiente para que parte do seu corante tenha se soltado, e simplifica. É uma forma didática que usamos para mostrar que, assim como a tinta, outros compostos presentes nesse plástico também já podem ter se soltado, explica. Nesse cenário, além dos possíveis efeitos da presença do microplástico, tem-se também os problemas que esses poluentes podem causar à saúde, com aumento de incidência de câncer e alterações endocrinológicas, mas não sabemos ainda qual a quantidade a qual devemos estar expostos para terminar esses problemas, avaliam os especialistas. O que podemos fazer para reverter? Os especialistas entrevistados por Viva Bem foram unânimes. A situação dos microplásticos é urgente. Reduzir a produção e o consumo desse tipo de produto é a única forma de começar a resolver a questão. Atualmente, a UNEP estima que sejam produzidos mais de 400 milhões de toneladas de resíduos de plástico atualmente no mundo. Estamos falando de toneladas e toneladas de plástico sendo despejados na natureza todos os anos, afirma Montagner.
É uma quantidade muito além da capacidade que o meio ambiente tem de degradar esses materiais no tempo que nos leva vão para se decompor, aponta ela. Na prática, no entanto, a resposta está longe de ser tão simples. Isso porque o plástico é muitas vezes fabricado a partir do petróleo, os seus subprodutos, o que significa que implementar mudanças culturais e políticas públicas para reduzir o consumo esbarraria nos interesses da indústria petrolífera, conhecida por movimentar muito dinheiro e por seu enorme poder de lobby mundo afora. E até os plásticos biodegradáveis, como sacolas feitas a partir de cana-de-açúcar, pode ser uma cilada. Esse tipo de material pode ser biodegradável em uma condição de aterro, ou seja, vai decompor mais rápido em uma situação específica, mas não no asfalto, por exemplo, e ainda pode gerar microplástico, afirma Montagner. Diante desse cenário, criar alternativas está se tornando cada vez mais urgente. Uma delas vem se tornando estudada é desenvolver polímeros mais sustentáveis e que não criem microplásticos ao se decompor. Recentemente, pesquisadores da Universidade da Carolina, San Diego, desenvolveram um tipo de plástico biodegradável à forma de algas que se decompõe em menos de 7 meses e não deixa microplásticos como resultado. A descoberta foi publicada no periódico Scientific Report na Nature. Outra situação já conhecida, reciclagem processo que tem limitação, como a quantidade de vezes que o plástico pode ser reciclado e reutilizado para garantir a mesma qualidade e confiabilidade do produto final. Atualmente, estima-se que menos de 10% dos resíduos plásticos gerados no mundo passem por reciclagem. Atualmente são sempre bem-vindas, mas nada se compara a repensar o uso, afirma Montagner. Para ela, por muitos anos as pessoas pensaram apenas na possibilidade que o plástico poderia trazer para a vida, o pouco investimento e destino dele sobre esse uso. Agora isso se tornou um problema sanitário, uma percepção para a saúde humana. As pessoas estão enxergando com mais facilidade que o uso excessivo é um problema. Cassiana Montagner, professora e pesquisadora da Unicamp, para Soletti é necessário implementar políticas públicas e leis que regulamentem o uso de plástico na sociedade, especialmente os de uso único, além de readequar nossos hábitos. Não há mais pelo como continuar usando plástico nesse ritmo.